Salve, seres humanos desse meu planeta, quem tá falando com vocês é o Black Will e vocês sabem que teve muita coisa irada lá no EM Rio 2023, certo? Mas e se eu contar que vocês ainda não viram tudo que a gente fez por lá? Ficou curioso? Então vem comigo ver essa entrevista incrível que fizemos com as lendas da MIBR. Pessoal, tô aqui com essas lendas, Paulo Veloso, Beat e Nak, trocar uma ideia com eles porque eles são umas lendas e merecem esse reconhecimento. Pessoal, tô com a lenda aqui, o Kogu, o Monstro Sagrado, ele que trouxe muita felicidade pra nós, é um prazer estar falando com você, viu? Pô, eu que agradeço estar num evento desse porte aqui, tá trocando ideia com vocês aí do Prêmio Esporte, pra mim é sensacional. O que pra vocês mais mudou desde a época em que vocês foram campeões mundiais? Eu acho que as redes sociais, que não existiam na época, era bem menor, então você não tinha noção, assim, do tamanho do reconhecimento do público, apesar de ter um público muito grande aqui no Brasil, muita gente jogava CS, mas você não tinha ali concentrado nas redes sociais. Isso mudou bastante. Acho que a estrutura dos campeonatos mudou bastante também, né? A gente já tinha campeonatos em estádios, tinha bastante público e era bem legal também, mas acho que a proporção que tomou hoje em dia também é bem maior. Da minha época pra cá, tudo, acho que exatamente tudo aumentou, melhorou. Então, qualidade dos times, premiação, capacidade de campeonato, estrutura. Eu posso dizer com uma boa bagagem que isso daqui tá anos-luz de como a gente tava lá atrás. E é muito da hora saber que eu joguei uma sementinha, eu fiz parte, eu asfaltei pra rapaziada tá aí hoje, colhendo os frutos e, pra mim é muito bom, gratificante. Ainda mais quando tem o carinho da rapaziada. Tem que ter esse reconhecimento porque a gente valoriza muito e entende que se não fosse o que vocês fizeram lá atrás, provavelmente não teria evoluído tanto quanto evoluiu agora. Você concorda com isso? Com certeza, né? Até a minha época o Brasil nunca tinha ganho nada, né? Então foi ali com o MIBR, com o Paulo Veloso, os meninos do MIBR, a gente lá de trás, que a gente fez uma era, né? A gente fez uma era vencedora num momento que o Brasil era reconhecido como chacota no mundo dos eletrônicos. Eu nunca tinha ganho nada, era ponto positivo pra qualquer jogo, não importava se era CS, qualquer jogo. Acho que na época o Brasil era bom do FIFA, se eu não me engano. No futebol brasileiro sempre desenrola, né, mano? Não tem jeito. Se vocês tivessem que escolher alguns jogadores que representassem muito, cada um escolher um, falar, esse cara aqui me representaria muito bem. Qual seria esse jogador? Pra mim, o Insane, do MIBR. Acho que hoje aqui no Brasil, provavelmente o Cacerato. Pela segurança, né? Dos jogadores que a gente tem no Brasil, acho que o Cacerato é com certeza... E ele vem da escola do CS 1.6 e tudo mais. Ele era muito fã do MIBR naquela época, e ele sempre fala isso pra gente, que assistia muito e tudo mais. Ele traz essas raízes lá dos anos de auge do MIBR. E ele é um cara que sempre teve muito carinho e respeito por nós, assim, e sempre demonstrou isso. Então, e são poucos que fazem isso, apesar de ter alguns aí. Eu acho que a grande maioria, assim, sabe um pouco do 1.6 também acompanhou, mas o Cacerato sempre fez questão de mostrar esse carinho que ele tem por a gente. Então, e sem contar que é um jogador excepcional, acho que o melhor que tá tendo aí de brasileiro hoje em dia. Um que eu curto muito o estilo de jogo é o Cacerato. Pra mim é o brasileiro, é o melhor brasileiro do momento. Ele tá destruindo. Ele tem uma garra ali, dá pra ver quando eu sinto muita vontade nele. Só que ele não é AW, né? Então, se eu fosse pegar um AW, eu gosto bastante do estilo do Simple, não tem como. É um estilo muito agressivo. Lembra um pouco o meu jeito, né? Tem muita jogada minha que eu avançava escuro, pegava uma kill, voltava, trocava de posição. Nunca tá no mesmo lugar. Tipo, sempre tá deixando uma pulga no inimigo. Caramba, será que ele tá B? Será que ele tá A? Ele vai picar, vai estar recuado. Se eu for fazer esses dois votos, então, primeiro Cacerato, monstro. Se eu for aí pra um AWP, eu vou no Simple. O que vocês acham que tá faltando nessa era pós-SK pra gente trazer um Major? Acho que a junção dos jogadores certos, talvez, em alguns momentos. A gente até tem as histórias, né? Até a galera fala bastante, Yuri Cacerato ter juntado com o Fallen, Code Taco uma época, e o Fer, quer dizer. Acho que isso daí é um dos pontos que faz a diferença, né? Antigamente não tinha tanto contrato, essas coisas, era mais a vontade dos jogadores se juntar ali e fazer um time muito forte. Também um pouco nesse atual momento, eu acho que um pouco do cenário europeu tá bem avançado, assim, em questão de times, tática e tudo mais. Eu acho que isso daí faz bastante diferença. Eu acho que a gente já viu a Fúria, por exemplo, agora indo pra Europa. Eu acho que esses dois são os principais fatores. As duas vezes que a gente chegou nesse topo foi uma com o IBR em 2006 e uma depois com o SK, LG em 2016. E nas duas vezes tinha ali o melhor jogador do Brasil e de repente eles pegaram os jogadores do segundo melhor time do Brasil, juntaram e fizeram a super seleção. Nas duas vezes deu certo, mas eu acredito que hoje em dia isso não funciona mais, já é tudo muito mais profissional. Tem jogador que tá no time da Série B do Brasil que já tem contrato e
não tem essa facilidade, né? Eu acho que 2016 ainda teve porque era o time da GA, que era meio que ali junto com a LG e eles conseguiram pegar os jogadores de graça, mas hoje em dia acabou, então falta dinheiro para as organizações pagarem multas absurdas para os jogadores e montar as seleções, então é um cenário diferente, é muito mais profissional e hoje em dia a Europa já está há um tempo nesse cenário profissional e os times europeus eles já se fortaleceram ali atrás, então eles só vêm mantendo isso e a gente tem que correr atrás, porque em algum momento a gente perdeu isso. Tá faltando fazer o treinamento correto. Eu discordo do NAC, discordo do BIT nisso. Tá? Primeiro, eu acho que a gente tem um time coeso e que, se tiver o treinamento correto, ele vai chegar lá. Entendeu? O time é bom. Eu não preciso sair comprando jogador. Eu não acho que o jogador tá muito caro, tirar um jogador muito caro. Cara, a gente tá formando na base. A gente tem a Gamers Club para mostrar novos valores pra gente. E esse time que está montado agora me parece que está prontinho para você lapidar. É um diamante bruto, você precisa lapidar. Agora você tem que lapidar da forma correta. A forma correta não é morando no México e fazendo torneio nos Estados Unidos. A forma correta é ir para a Escandinávia, ir para o leste europeu e jogar com os times que realmente dominam a cena. Não ficar espancando o gringo, né, cara? Não faz sentido, né? Bicho, não adianta você conseguir uma vaga e ficar na primeira fase. Você tem que conseguir e manter, ganhar é outro papo. Tá, eu sei disso. Ganhar é uma questão de um monte de situações que fazem você ganhar. Agora, ficar no topo é trabalho. Acho que é uma combinação de coisas que acaba sendo difícil te responder com precisão, né? O Counter-Strike, ele nunca é uma matemática correta. Da mesma forma que vai ter a Imperial treinando, fazendo um bootcamp, fudido, vai ter Vitality, vai ter Astralis, vai ter um monte de time que também tá lá dando melhor, também tá lá. O que eu acho que é uma coisa que, às vezes, eu acho que falta das equipes é trazer o jogador mais perto um do outro. E para isso acontecer, é uma coisa que a gente já fazia desde lá de trás no MIBR, é fazer o máximo de conteúdo que dá para fazer com o time fora do ambiente de CS. Então, quando eu tava de coach da 00, uma coisa que eu fiz que foi muito bacana e deu o resultado que a gente ganhou o Qualify, eu peguei os meninos e levei para um Escape 360. Então, por que um escape? Pô, lá vai estar os 5 meninos, eles vão estar tendo que conversar, então vai ter ali o diálogo da comunicação, vai ter o team play, de um tem que buscar alguma coisa para alguma porta abrir. Então tem todas ali os aspectos do cenário do CS dentro de um outro jogo, em um outro lugar, um outro ambiente. E aí eu tô falando de Escape 360, mas tem um monte de outras opções que dá pra galera pegar os meninos e fazer um conteúdo pra unir. E na hora do jogo parece brincadeira, mas eu vou confiar mais em você. Falando um pouquinho mais da Fúria, o que tá faltando pra ela, cara? Eu vi bastante melhora no estilo deles, né, comparado do mesmo eles fazendo um Major espetacular, o começo do ano não foi o melhor, mas eu vi eles já mais maduro. Uma coisa que eu acho que seria mais interessante, mas isso daí já é um pouco mais visão tática, técnica da parada, é balancear mais o estilo de jogo deles, né? Às vezes todo mundo conhece eles pelo estilo de jogo agressivo. Eu acho que se eles conseguissem ter um balanço melhor, vamos supor, eles vão jogar contra o time X. Tá, rapaziada, esse time X, qual que vai ser o nosso plano de jogo? Vamos entrar esse jogo, não vamos ser agressivo, vamos jogar no contra-ataque dos caras, vamos salvar nossas bombas, nossos utilitários, vamos esperar um pouco e já a gente entra pro redomínio pra conquistar um pedaço de mapa que foi perdido. Daí contra o time Y, rapaziada, esse daqui a gente vai jogar de um outro jeito. A gente vai jogar, sei lá, em bloco. Vamos só procurar em bloco. Então, Mirage, a gente vai bater meio em bloco e vai ter 2 pontas. Eles têm que balancear o estilo deles, tanto CT quanto TR. Quando o estilo deles dá certo, eles podem amassar qualquer time. Qualquer time. O problema é quando não dá. Então a Fúria é um time muito bom, é um time muito forte, muito esquilado. Pode ganhar de qualquer time, como pode perder pra qualquer time. De onde foi que saiu a ideia de criar a sua organização, o seu time? Cara, sabe, do meu filho, né, que ganhou o diabo da vaga em Dallas e chegou pra mim na dor e falou: pai, eu ganhei uma vaga num torneio de game em Dallas. E daí? E daí que você paga a passagem? Eu falei, claro, filho. Se você passar de ano, eu pago a passagem. A minha e de mais 4. Foi o que ele falou. Eu falei, pô, passar de ano tá valendo tanto assim. E acabou, ele passou de ano, o cara ralou lá pra passar e foram pra Dallas, bicho. E fizeram um bom papel e eu fiquei fascinado. E aí, naquela época, existia algum time que serviu de inspiração pra você conduzir a sua organização, tendo em vista que esse cenário não era tão popular aqui no Brasil? Depois que eu assisti a coisa, a minha
grande inspiração era o SK. Que o SK era o mais ganhador na época e ficou um bom tempo, né? Ficou uns 2, 3 anos, só dava SK. Até na hora que eles começaram a perder, porque todo time que sobe uma hora desce, né? A gente fez o G7 na época, era o grupo dos caras que queriam realmente profissionalizar a coisa, né? Eram 7 times que a gente juntou lá pra fazer. E o cara do SK falava, mas eu tenho que ter maior peso porque eu sou o melhor. Eu falei, cara, tu já não é um bom tempo. Qual foi o maior desafio, vendo todo esse cenário, né? Era a dificuldade, o cenário não era tão maduro. E também como é que era a staff, que hoje a gente vê uma equipe muito grande trabalhando, mas como é que era naquela época? Naquela época era, cara, bora, vamos que vamos. E muita vontade, muita animação também. Eu acho que todos nós nos divertimos muito. Não dá pra perder essa empolgação, né? A raiz. Se a gente não estivesse se divertindo, não ia dar certo. Perguntei do que teve de mais diferente, mas o que vocês gostariam que tivesse, o que existe hoje, falou das redes sociais e tal. Eu falo assim, cara, eu queria muito que na minha época tivesse isso. O que você acha que faria diferença pra vocês? Falar a verdade, eu acho que nada, assim. A gente já conversa bastante sobre essas coisas, o que mudava de antigamente pra hoje em dia. E, na verdade, que é o que o Paulo falou. A gente se divertia muito, a gente gostava, a gente fazia por paixão. Talvez a gente pudesse falar mais dinheiro, e seria legal ganhar mais dinheiro naquela época, mas pra gente naquela época não era dinheiro. Era você ganhar campeonato, era ir viajar, era conhecer outras pessoas, era estar treinando. Era tudo muito natural. Então, acho que pra mim, assim, foi tudo muito bom. Eu não mudaria nada. Aquela época foi aquela época, essa época é essa época. A gente jogava sem saber o que ia ter ano que vem, sem saber do futuro, sem saber que ia ser um negócio gigante como é hoje. A gente imaginava que ia ser, né? Tanto até que o Paulo Veloso é o cara que mais imaginou isso e investiu o que investiu e se tornou o que é. Mas a gente não jogava por isso, a gente jogava porque a gente gostava mesmo. O Galo. Se o Galo tivesse na minha época, hoje eu tava milionário. Sabe? Meu parceiro. Se o Galo tivesse, ele é o cara que é brabo demais, velho. A gente sabe aí que o Prêmio Esporte teve a sua primeira cerimônia em 2017. Imaginando o mundo em que a cerimônia acontecesse desde 2006, quantos prêmios vocês acham que vocês teriam ganho? A gente teve agora Fallen, teve o Art, teve o Carcerato, mas se fosse desde 2006, quantos prêmios vocês acham que teriam ganho? Ixi, a briga ia ser boa, né? Eu acho que dependendo das categorias ali, porque a briga é boa. Melhor jogador de CS. A briga é boa ali. Melhor jogador tinha Kogu, Fênix, Nak, El, nossa. Vou falar que era ser humilde aqui, velho. Eu colocaria 2006 a 2016, 10. Ixi, tem um monte. Eu acho que eu colocaria 3 pro Kogu, 3 pro Fênix, que eu acho que era os caras que se destacavam. Aí colocava 2 pra mim, 2 pro Beat. Falta quanto? Faz as contas. Vai ser todo ano vocês lá. E a organização era MBR, né? Eu acho que pelo menos uns 4. A gente teve Fallen, Art, Carcerato. Kogu nessa briga teria uns 4? Só BR? Calma aí, é só BR? Só BR. Mais. Mais. Acho que mais, porque assim, eu de 2003 até 2010, rapaziada, eu sou humilde pra caralho, mas se eu não era o melhor, eu era um dos melhores, velho. E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, mas não se esqueçam de se inscrever no canal para ver todos os nossos conteúdos, nos sigam nas redes sociais e mantenham-se conectados com a gente, porque como vocês já sabem, o Conexão PEB tá de olho em tudo.